que dá pra começar, né? A vontade nesse negócio tá excelente. Sonecas foram interrompidas. Fazer o quê? Eu até tentei ter a minha, mas não tive coragem nem pra dormir. Como isso funciona? Tava com preguiça de ir pra cama. Fiquei no sofá, mexendo no celular. Enfim, vamos falar de quê? Tem que falar o título e sobre um pouco sobre a história e depois a história, sabe? Mas do que a gente vai falar? Sobre Lovecraft, de novo. Pra variar. Seguindo meio que a linha temporal. Agora a gente tá em A Tumba, que foi escrito no verão de 1917. Também é um dos contos do Lovecraft que são bem baseados em Poe. A inspiração para esse conto foi durante uma caminhada, um passeio por dentro do cemitério Providência, onde ele viu uma lápide que ia até, datada em 1711. E o que se diz que ele pensou no momento foi: por que eu não poderia falar com ele e entrar entrar mais intimamente em uma vida da minha idade escolhida? Algo como ele se sente mais velho do que ele realmente é. Eu imaginei que tinha uma ideia assim com a forma como ele escreve esse conto. Exato. Esse e o anterior, né? Eles têm eles passam uma ideia parecida. Ele começa a história com um quote de Virgílio, que é em latim e eu não vou saber traduzir. Salibus ut saltem laciris in morte quiescam. Não sei o que significa. Cadê? Deixa eu ver o que significa. Oh, shit. Pausa aí. É grande pra caralho. Não, pausa não. Quer dizer, ou pausa, né? Nesse ponto. Espera aí, deixa eu ver. Ok, o significado é que em morte eu possa ao menos descansar em cômodos pacíficos. É uma forma muito longa de dizer descansa em paz, mas... Bom, eu gosto de botar a palavra em excesso. Ou ele tinha vizinhos muito barulhentos. Ele nunca dormiu na vida dele. Ele tirava cochilos, talvez. De 1 hora. De 1 em 1 hora você chega em 8 eventualmente. A gente fala que pode, né? Aqui, a gente falou sobre quando foi escrito, as circunstâncias, o tema, né, que é Descanse em Paz. Kinda. Oh, mano. Ou pelo menos o que ele se inspirou pra abrir o conto fez. Foi algo que... O negócio que me chamou... Assim, mas vamos falar da história primeiro, né? É mais negócio. Você quer falar da história ou você quer que eu fale? Tô com sono. Ok. Agora a minha história vai ser um resumo da porra. Quando tu fala é 15 minutos. Sim. É melhor tu resolver. Beleza. Ok. E o que acontece é o seguinte. Cara, um rapaz, assim como no outro conto do alquimista. Esquisito. Jovem, passa a vida inteira lendo livro, não faz mais nada da vida,
Que eu acho que é mais uma vez o Lovecraft meio que só se projetando nos personagens dele, Yeah. que é o que faz mais sentido. Mas quando jovem, enquanto ele tá passando pelas terras da família dele, encontra uma mansão queimada que tem uma entrada. Mansão? Não é nos restos de uma mansão queimada que ele encontra esse negócio. Atum? Tipo, pelo menos nas proximidades. É o que eu entendi. Aí. Só esqueci de dizer o nome do protagonista. Gervas, é? Gervas Dudley. Ok. Eu não vou lembrar nunca o nome do protagonista. E olha que esse aí eu até lembrei, né? Na verdade. Eu só não falei. Então fez um bom trabalho. Enfim, ele encontra uma porta de pedra, que isso era até um negócio que eu ia comentar, que é uma visão um pouquinho aterradora. Você encontrar uma porta de pedra cercada de corrente e cadeado, mas ainda assim ela tá entreaberta. Então, assim, quando eu li isso de começo eu não sabia o que era, então eu já esperava, meu Deus, tem um monstro lá dentro, alguma coisa assim. Porque faz muito tempo que eu não li isso. Então, essa perspectiva já me deixou um pouquinho ansioso. Mas, muito legal. Mas por algum motivo, em vez de deixar o pivete com medo e com ânsia e, assim, com o temor de algum perigo desconhecido, ele na verdade começou a... Ele sentiu uma lure, como é que é isso em português? Uma atração, uma estranha atração. Se sentiu encantada por aquela entrada que, apesar das correntes, permanecia entreaberta. Então ele continuou fazendo várias visitas àquele local, quase como uma comunhão que ele fazia toda noite. E ele decidiu... Isso com 10 anos de idade, né? Isso. Bem jovem. E ele decidiu quando ele tivesse idade apropriada, ele ia entrar naquele lugar. Ele tentou e não conseguiu. Isso. Ele até cita alguma coisa de Teseu, que eu não sei muito dos mitos gregos, de Teseu principalmente, então não sei dizer exatamente qual foi a referência que foi feita. Ele iria conseguir, da história do Teseu, ele só iria conseguir levantar uma pedra na qual abaixo dela estariam os tokens do destino dele. Quando ele tivesse uma idade apropriada. O que é Tolkien em português? Medalhão? Medalhão, né? Não. É porque Tolkien pode ter mais de um significado. Pode ser algo mais geral. Eu jurava que era medalhão. Tipo símbolos, mas não é isso. É porque a mitologia grega usa um pouquinho. Tipo, é um conceito que aparece de vez em quando, o conceito de medalhões. Só porque o meu entendimento de Tolkien é que é algo mais. Pode ser algo mais geral. Mas enfim. O Teseu não importa aqui, na verdade. Ele só usa como uma metáfora em algum momento. Aí, enfim, ele... quando eu crescer eu vou conseguir abrir esse negócio. Ele cresce, ele encontra a chave do local. Onde que ele encontra, tu lembra? Ele tem um momento de... sei lá, acontece alguma coisa. Eu acho que ele começa a falar de uma maneira muito estranha. Esse é um negócio dessa história. Ela é muito cercada de indeterminações. O que eu, na verdade, gosto muito. Mas são muitas incertezas. Eu acho que ele tem... Eu não sei se essa é uma delas, tá? Eu tenho quase certeza que eu só tô esquecendo onde é essa parte. Acho que ele tem um sonho, um episódio, aí quando ele sai disso, ele imediatamente chega em casa e abre um baú envelhecido e lá dentro tá a chave. Eu acho que foi algo assim. De qualquer forma, ele encontra, de forma misteriosa, essa chave. E com essa chave ele abre e ele passa a
começa a passar as noites dele dentro dessa tumba, fazendo Deus sabe o quê, porque ele não disse. Ele não tinha detalhes. Eu diga, você não vai saber. É uma Mas das... estava fazendo coisas. É uma das melhores coisas desse negócio. Já pra vou dizer não, você acha que eu sou doido? Mas todo o resto tá dizendo é extremamente são, mas essa é as partes que vai ter loucura, eu acho. De qualquer forma, depois disso, ele começa a ser espionado, a galera da vila começa Os pais dele mandam pessoas É. ficarem de olho nele, porque ele tem um Justamente. episódio de maluquice que ele começa a declamar em uma forma muito arcaica um poema, Isso. uma canção. Ele parece um homem do mundo, apesar de que ele Ele não é consegue um ficar- jovem erudito. E isso não condiz com a realidade, a galera ficou, que diabo é isso? Vê o que é que esse menino tá fazendo. Aí o que é que o menino tá fazendo? Ele tá entrando na tumba e dormindo lá dentro. Mas, e essa é a questão, quando ele descobre que ele tá sendo perseguido, e ele vai espionar de volta e ver o que é que a galera tá dizendo, a galera não tá dizendo que ele tá dormindo dentro da tumba. Ela vai dizer que ele tá dormindo lá de fora da tumba. Você tá nessa parte? Eu acho que isso acontece só no final, na verdade. Tu pulou uns passos. Não, é porque não tem muito no meio. Porque ele começa a. Tem um episódio antes disso, antes da gente Antes. descobrir que ele não tava realmente dormindo na tumba, que ele também tava frequentando um cellar, cara, onde se guarda vinho. Sim. Uma adega da casa deteriorada. Uhum. Aí, uma vez ele vai lá quando tá tendo tempestades e ele fala brevemente que, por algum motivo, depois dessas novas aventuras dele, ele começou a ter medo de tempestade e de fogo. Ok. E aí tem essa situação em que ele joga cautela no vento e uma noite que tá tendo uma leve tempestade, Uhum. ele vai lá pra essa casa que tava toda queimada. Só que lá ele vê pessoas, tipo... Não, isso é no final, pô. mas a gente já tá no final. Tu disse que tinha que falar pro final. É porque a gente só fica sabendo que ele não tava fazendo essas coisas depois disso aqui, que é bem no final. Isso aqui tá indo pro final. Não, macho. Que é... O negócio que eu tava falando é que na consciência dele ele tava dormindo lá dentro. Sim. Mas o que acontece é que a galera que manda as mensagens do que tava acontecendo pro pai dele diz que ele não tá dormindo lá dentro. Exatamente. Entendeu? Mas... Isso é antes do que ele tá falando. Vazei. Vai pausar por quê? Pausa pra checar. Peraí. Correções, Eu estava certo. Correções foram feitas. Vou pedir desculpa ao Haroldinho. Diga desculpa, Haroldinho. Desculpa, Haroldinho. Ele descobre que tá sendo espionado. E aí... Depois ele vai... Depois dessa descoberta... eles acham que eu estou dormindo do lado de fora. Aí ele vai pra esse negócio que eu tô falando, né? Essa casa... Não, note. O que não faz sentido. E ele atribui essa bênção a algum favor de uma entidade desconhecida. Eu acho que é assim que ele põe. Algo desse gênero. Supernatural Agency Protecting Me. Agência sobrenatural. E aí acontece esse negócio de ter uma tempestade uma vez, aí ao invés dele ficar em casa e se esconder, ele vai para esse local escondido. E aí ao invés de ir pra tumba, ele vai pra essa adega abandonada. Uhum. E lá, durante a tempestade, ele começa a ver
tipo, uma grande movimentação de pessoas, e aí uma casa cheia de gente, uma festa, e ele fala que ele era o mais estourado lá. E só que enquanto a festa tava rolando, do nada começa a tem um trovão muito forte, e aí as pessoas começam a gritar e fugir. E ele permanece Assim, sentado não, mas sozinho. peraí, não foi por causa do trovão, foi por causa do incêndio que o raio iniciou. Sim, Né? E começa a pegar fogo e o teto cai. E ele é o único que permanece. Algo importante: o incêndio que queimou essa mansão, que é adjacente à tumba, algo que ele diz no começo é que só apenas um homem morreu, que é muito importante. E nesse sonho, todo mundo foge e ele, como alguém que tem essa atração estranha a essa tumba, ele permanece lá e é queimado vivo. No sonho. Então você começa a alegar pontos aí. pois é. Né? E após isso, ele acorda em um completo pânico, dizendo que ele precisava necessariamente ser enterrado dentro daquela tumba. E o fato dele ter permitido permitido ser consumido pelo fogo foi com a ideia de ser enterrado naquele mesmo canto onde ele passou todo esse tempo adorando. E o que não foi muito favorável para a galera achando que ele era minimamente são. E agora ele está aqui explicando a sua atual situação, escrevendo tudo isso de dentro do manicômio. É revelado logo no começo que ele tá nessa instituição há muito tempo. E agora ele já tá mais velho, né? Quando ele tá contando isso. Isso. E quando ele fala sobre essa questão de não querer ter esse final de ser consumido pelas chamas ao invés de ir pra tumba, ele cita o nome Gervas Hyde. Que o nome dele é Gervas Dudley, não Gervas Hyde. Aí agora ele está se vendo como Hyde, que é o nome da família cuja tumba ele estava visitando esse tempo todo. Esse aí foi o que eu não peguei. Ok, isso começa a... Eu tava meio confuso quanto ao final desse negócio. Eu ia até perguntar o que tu achava. Pois quando ele tava lá gritando e o pessoal segurando ele, tinha... A gente vê a cena que é um círculo negro no chão. E dentro desse local, um grupo de como é a tradução de villagers? Aldeões, né? Aldeões, Os aldeões estavam tirando lá de dentro uma caixinha. E, tipo, essa caixa tava quebrada por conta do trovão ou do raio, aparentemente. Com alguns itens de valor lá dentro. Mas ele tava só vendo que tinha uma coisa única que chamou a atenção, que era a miniatura de um homem que tinha as iniciais JH. Gervas Hyde na cabeça dele. E aí, depois disso, ele fala, depois disso eu vim pra cá e
A única pessoa que tava acreditando nele era alguém com quem ele tinha crescido, né? Uhum. Um dos Um dos servos. servos, isso. Eu tava tentando. Eu ia dizendo serventes, servidores, não é isso. Não sei mais a palavra, não. E segundo esse cara, o Hiram, que é o nome do servo, ele tinha conseguido abrir a tumba e desceu e entrou lá dentro, né? Ele tinha achado um caixão vazio lá e não tinha nada lá além de uma plaquinha com uma única palavra escrita, Jarvis. E aí ele tinha prometido ao protagonista que ele seria enterrado lá. Ok. Isso explica bem mais o que eu tava pensando. E aí é basicamente isso. Não tem grande terror, não tem um monstro começou a cara. Um conto meio que atmosférico, quase, né? Isso. É uma coisa mais... É a ideia. Porque, assim, os dois primeiros foi um pouquinho forçado demais. Forçado demais e ao mesmo tempo os monstros não eram essas coisas todas, né? O primeiro morreu, foi assassinado. O primeiro era só a vítima, na verdade. O segundo... Mostrar a vítima. Exatamente. O segundo morreu de besta. E ele era um velho. Vai feio, né? Vai ainda assim. O que é que ele tinha? Era um negócio de tipo, um molotov. Vai com molotov. Um vai com molotov. Dessa vez não tem monstro. O que é ótimo, maravilha. Lovecraft dá um passo para trás e diz, ok, vamos pensar essa história toda. E é só estranho. De tudo, não é exatamente assustador, é estranho. É um jovem que tem uma obsessão absurda quanto a passado, tipo, a tumba e tudo o que envolve ela, que seria passado, história e morte, acima de tudo. E ele não diz exatamente o que foi feito, o que ele fez dentro dessa tumba, que é algo que acaba por acrescentar em todo o mistério, e o que deixa é o tempero principal da história, porque quando você não fala o que acontece, a imaginação corre solta, e é uma das melhores coisas que ele pode fazer em uma história que é simples, que não tem nenhuma firula muito grande. Porque quando você deixa o mistério, é um vácuo na história. Esse vácuo ele é preenchido por imaginação. A imaginação do leitor, principalmente. Você pode imaginar algo simples, você pode imaginar um ritual satânico lá dentro. Entendeu? Mas seja o que for, ele mostra o resultado. Qual é o resultado? Uma erudição absurda que não condiz com a idade do personagem. Sabe? E isso evolui a história aos poucos. E é uma história que não tem um grande fim. Tipo, o cara é maluco agora. Não é... Ou será que não? Eis a questão. Não sabemos se é um caso de... como é que se diz? Histeria, sei lá. Em que ele ficou obcecado por algo e isso tudo fez ele ter uma desordem que nós não sabemos o nome. Monomania, de acordo com de acordo com o livro. De acordo com o próprio conto. Ou se ele, na verdade, é uma pessoa com memórias da vida passada. Isso. O que é reforçado pela questão do nome Jervas. E a gente não sabe se o cara que eles encontraram os pertences realmente se chamava Jervas Hyde. Mas é uma coincidência estranha. E aí, a gente também não sabe se o servo, o Hiram, tá mentindo pra ele, dizendo que dentro da tumba tem um caixão com o nome dele escrito.
Pois é, aí é que eu tava pensando. Eu, eu entendi, a primeira vez que eu li, assim, eu desentendi isso agora, mas eu entendi quando eu li a primeira vez de que ele era o cara que morreu lá dentro. Porque é uma coisa que ele deixa bem deliberado. Rapaz, essa mansão pegou fogo e uma pessoa morreu. Ele deixa isso claro no começo. E aí depois ele tem uma alucinação que ele tá numa festa, que ele reconhece todo mundo, porque é todo mundo que tava dentro da tumba, tá nessa festa. Só que ele até fala, eu reconheceria eles melhor se eles tivessem os rostos carcomidos pelo tempo, né? Mas todo mundo corre quando começa o incêndio e ele fica. Aí, porra, ele foi o cara que morreu lá dentro. Como isso faz sentido, eu não tenho certeza. Mas de alguma forma deve fazer algum sentido. Eu meio que me deixei levar pelo mistério da situação, eu não tentei criar muita lógica nisso. Mas do jeito que tu tá falando, como foi que tu entendeu exatamente? A questão, eu tenho dois finais possíveis. Uhum. Ou ele realmente tem essa mania e certas coisas foram reforçadas por pessoas ao redor dele, como o servo. Uhum. E a gente não sabe o quanto ele tá dando embellishment, o quanto ele tá inventando ou não na história. Então tem isso. Mas se você realmente acreditar na história, o que aconteceu é o seguinte: ele sempre foi uma criança estranha porque ele tinha memórias de uma vida passada. E ele inclusive falava, antes mesmo de entrar na tumba, que ele falava com coisas e via coisas que outras pessoas não viam. Coisas potencialmente supernaturais. Ele também até cita Dríades quando ele tá falando sobre Eu não lembro disso. um marco de adolescência dele. Pode crer. Então, assim, os livros não... O negócio mais estranho realmente é quando ele começa a falar como se ele fosse um homem vivido do mundo. Isso. E tem conhecimentos que não seriam vistos em livros. Aí eu acho que é aí que Lovecraft pega o leitor. Porque tem certas coisas que você não vai saber explicar, logicamente. E aí, no caso, ele teria essa vida passada e provavelmente voltou à vida só pra ele conseguir matar esse desejo não realizado da vida passada, que é ser enterrado na tumba com os ancestrais dele. Mas aí é que tá, ele não fala nada sobre ancestrais. Mas meio que são agora. Mas entenda, sim. tipo, a tumba de uma família, ela vai enterrar pessoas de gerações e gerações e gerações, entendeu? Não é só, tipo, essa geração vai ficar aqui. Não entendo. Essas tumbas históricas de famílias nobres, elas têm gerações e gerações, entendeu? Mas, meu Deus do céu, bicho. Esse negócio era pra ser simples, mas é tão complexo. Porque eu acho que eu tive duas ideias diferentes do que tá acontecendo nesse conto. Eu tô me apresentando mais duas. Tô tão perdido. Eu não entendo quais são essas ideias, então. O quê? As minhas ideias? Qual elas são diferentes da minha? Não, assim... Eu tava com essa ideia de que ele foi o cara que morreu no passado. E aí, a outra possibilidade, o que eu tinha pensado? Porque essa era menos empolgante, então eu não sei se eu vou lembrar 100%. Mas eu acho que era algo relacionado com ele... de tudo isso ser só uma compulsividade absurda e, rapaz, é difícil. Só por compulsividade ele querer, ok, eu vou morrer dentro desse negócio aqui. Por obsessão. Essa eu achei meio...
E também não explica o sonho dele, tira todo, sabe, todo o peso do sonho dele, então... Sonho não, da alucinação que ele teve. Então assim, eu achei bem... Mas, não sei. Tem cheio de coisa aí. Eu acho que uma forma de explicar a questão dele estar dormindo do lado de fora pode ser que ele estivesse dentro da tumba numa projeção astral. Então, basicamente, o espírito desce, mas o corpo dele continua lá. Ou talvez ele tivesse dentro da tumba. O cadáver dele. Porque ele foi o cara que morreu. Mas não dá pra pegar essa teoria, porque ele diz que lá no começo da história que o último descendente, a urna dele tinha sido enviada pra lá. O último descendente, como assim? O Jeffers Hyde. O último descendente, que seria o Jeffers Hyde, ele foi enviado pra lá em cinzas porque o corpo dele não conseguiu... Porque ele morreu no incêndio. Ah, sim. Não, justamente por isso. Tipo, os restos mortais dele estão na tumba já. Então, em essência, ele está dentro da tumba. Apesar de que ele nunca entrou. E, tipo, o corpo presente dele, o atual corpo dele nunca entrou, mas o corpo passado dele tá lá dentro. Eu acho que é só porque ele faz um argumento de que não é a mesma coisa, porque ele quer ser enterrado, sepultado, e não cremado. Mas o corpo atual dele, no caso. É só porque tem uma questão de arrependimento aí, entendeu? Tem? Porque ele fica falando que ele quer ser sepultado lá porque ele não sentiu que foi. Porque quando ele morreu, ele foi cremado, ele não foi sepultado lá. São processos diferentes. Eu não peguei que seja por isso. Eu peguei que... Eu não sei exatamente o que eu peguei, sinceramente. Eu também não tô entendendo, não. Eu peguei alguma coisa. Eu não sei. É porque esse negócio do sonho... Porque eu quero dar um peso tremendo no sonho. Porque talvez seja uma conexão acidental, mas... Quer dizer, eu não acho que seja. O negócio de... O terror do conto é te deixar confuso? O terror desse conto é te deixar confuso? Talvez ele me deixe maluco. Seja um meta-terror. O terror é a realidade de quem lê. Mas é porque eu gostei tanto do sonho que eu quero dar mais peso pro sonho, sabe? Tipo, o negócio de, eu quero ser enterrado lá. Isso aí é um negócio... É tipo, já vi o Jiu-Jitsu fazer isso, sabe? Se liga. Mas a questão Beleza é que ele não imitou não o tá Jiu-Jitsu. entendendo. O argumento que eu tô trazendo aqui é que ele voltou à vida por causa de um arrependimento muito grande. E o arrependimento seria não ter sido sepultado com os dele, entendeu? Eu entendo o que tá dizendo, é só porque eu não peguei isso da história. Mas eu volto atrás. O que eu não peguei foi a diferença do ser sepultado em corpo e sepultado em cinzas. Entende? Porque a questão é que se você for olhar para várias culturas, isso vai ser algo bem mais fácil de discernir. Mas... Mas é cultura americana, né? Então... Americano? Não. Tá falando isso aqui. Não? Quando tu fala de cultura, tu fala cultura personagem, não? Não, é só... Eu tô tentando... Porque quando eu falei de cultura e a diferença entre sepultamento e ser cremado, eu tô falando de outras culturas como na Índia, como no Japão, Sim. entendeu? Que o sepultamento, para algumas culturas, você ser cremado é um ritual de purificação antes de você... logo após a morte, então, seria algo parecido com isso. Será que... Agora eu tô pensando. Será que todo esse processo não seja justamente porque tem
um espaço vazio pro corpo dele lá. Dele, entre aspas, né? Talvez. Porque o Gervas era pra ter preenchido aquele espaço. Exatamente. Aí ele deixou um espaço vazio. Opa! Aí tem só uma urna. Ele fala, tem uma triste urna que foi enviada de distante. Ah, é isso que ele disse? Ah, Cara, isso é muito... É um detalhe muito pequeno, não ia pegar nunca. é por isso que eu corri com essa teoria de Hum, que ele reencarnou porque ele queria ser enterrado junto com os ancestrais dele, sepultado, no caso. ok. É tipo... Porque, entenda, Cadeira vazia no ônibus, né? Deixa eu sentar. porque no meu entendimento, ele vê o ser cremado como não tinha o suficiente dele ali dentro Uhum. pra ser dito mais como ele. E aí ele sentiu que ele não realizou esse passo final Uhum. da história dele como Hyde. Então, por que que na alucinação dele ele se deixou ser queimado? Ele não se deixou ser queimado, isso foi ele vivendo as memórias de novo. Eu não sei, é porque a impressão que deu pra mim foi como se ele tivesse se permitido queimar conscientemente, Ah, não. de propósito. A impressão que eu tive foi que ele tava só vivendo as memórias e que ele teve uma reação de congelar ao invés de correr ou lutar. Entendeu? Ok. Eu pensava que ele tinha só sentado na cadeira dele. É por Esperar isso que tudo pegar talvez ele tinha ele criou esse medo muito forte de incêndios E trovões, tempestades. porque foi o que fez o incêndio. Isso. Ah, macho, pode crer. Eu não tinha entendido nada desse negócio. Pois é, a minha teoria é que ele vê ser cremado como uma versão inferior de sepultamento, ou incompleto. Aí disse, rapaz, eu vou encarnar de novo só pra morrer direito. Ah. Porque tinha algo Que homem sobre feio é? ele querer se conectar com a família dele. E aí, tipo, tem toda uma questão de você, na cultura ocidental pelo menos, você ser sepultado com os seus antecessores. Pega Tolkien, por exemplo, você ir pro mesmo salão dos seus antepassados. Uhum. Tem isso na cultura dos anões, né? Em geral, Em dos geral. homens também. Apesar de que esse é um tópico mais complicado, então eu não vou entrar em detalhes. Vamos lá. O quê? Sobre o destino das almas em Arda. Não tem entre detalhes, mas oxe. Eu acho que isso aqui é... Eu não sei se eu quero. Por que você passa 1h30 falando? Well. Não sei. Mas esse é o entendimento que eu tive. Ele teve esse grande arrependimento e o assustador, talvez, para alguém, seja uma ideia de anticristianismo, porque no cristianismo você não pode reencarnar. Isso, Assim, tem várias coisas meio ocultistas aí, tipo... Uma pessoa jovem passar a noite entre os mortos toda noite e tal, fazendo Deus sabe o que. Que ele não deixa claro, talvez pra não elevar muito como é? Os ânimos da galera que tava vendo, porque as coisas eram um pouquinho mais sensíveis naquela época, né? Você não podia falar. Quando é que foi publicado isso? Foi 1917. 1917, acho que o pessoal era um pouquinho mais conservador do que hoje. Era eduardiano. Você deixa a luz? Porque tá muito escuro. É verdade. Aí, assim, ele até cita o inferno quando ele começa a declamar aquele poema / canção de Bach. Sim. O próprio Lovecraft teve que escrever, então Isso. Parabéns pra ele. Meu Era Deus do céu. baseado em uma outra coisa aí que eu esqueci. Não, tinha tipo 2 ou 3 bases diferentes. Culturais, tipo um estilo específico de
cultura específica de uma nacionalidade específica. Tipo, caralho, esse bicho definitivamente lê demais. Pois é, a teoria principal é essa. Seria o final feliz pro protagonista. Que ele Então, realmente não era doido, que ele era uma alma reencarnada e que ele voltou porque ele não conseguiu cumprir uma missão, vamos assim dizer. não conseguiu sentar na cadeira do ônibus dele. Deixou lá vazio. Ok, eu acho que essa ideia, tipo, explica todas as coisas. Faz bem mais sentido. Acho que essa era a ideia do Lovecraft. Ele não deixou o negócio tão ambíguo, assim. Não sei, eu fui bem pra colar e o negócio era bem mais simples do que eu pensava. Vamos. Deixa eu dar uma olhada na minha nota. Ver como é que tá as coisas. Acho que a gente, pra quem tava só o resto, acho que a gente já fez foi um bocado, 40 minutos. 90% disso foi só desvendando o mistério desse negócio. Parece que é um rumo de... Murder, She Wrote. Tipo... Episódio de investigação, de uma série de investigação. Pronto, uma das primeiras coisas que eu escrevi aqui, que eu creio que é a segunda vez que ele eu não sei se isso começou no Alquimista, que ele faz uma narração através de dos pessoa. diários da galera, meio que um diário, na verdade é mais que uma carta, né, esse aí. Mas nesse caso não é tipo um cara comum, é literalmente um maluco que tá num manicômio. Então isso é um negócio que tem de acontecer até onde se eu me lembrar corretamente. Tipo, cartas, diários, você já meio que começa desde o primeiro talvez, mas estamos oficialmente chegando em insanidade. Então, diários de homens insanos é o jeitinho Lovecraft. Isso aí foi um negócio bacana. Deixa eu ver. É fascinante a ideia elaborada no começo que o real e o irreal não são distantes, não são tão distantes, eu imagino, que era isso que eu queria botar, quanto o homem comum imagina. Eu botei 2 palavras. Só para ter certeza. Se o primeiro comum não der certo. Se o homem é comum. Mas, realmente, tipo, é um negócio que ele deixa logo claro no começo. Que ele só solta, assim, como se fosse nada. Mas que imediatamente marca que isso é muito provavelmente algo que marcou ele de forma profunda. A ideia de que, ok, a insanidade talvez não seja algo a ser descartado com tanta facilidade. Talvez tenha algo, a percepção do irreal que nós vemos na loucura. Talvez tenha alguma razão por detrás ali. E que não é um julgamento tão fácil de se fazer. Talvez através disso tenha saído tudo que ele escreve, em grande parte. O que é interessante porque ele é ateu, né? É. E aí nada do que ele fala de sobrenatural é categorizado como religioso ou espiritual. É sempre ciência, que eu até falado em outros episódios. É sempre algo mais relacionado à ciência, a civilizações mais avançadas, raças, etc. É porque ele meio que coloca isso como realidades não alcançadas, não facilmente alcançadas, pelo menos. Né? Mas que podem ser compreendidas até certo ponto, né? Porque tem a ideia de uma verdade tão absurda que leva o homem à loucura. Né? Que o cérebro humano não está preparado, a mente humana não está preparada para abarcar um negócio assim.
Mas nunca é. Eu acho que o que ele tá querendo dizer é que nunca é algo simplesmente mágico e joga pra cima. Então, ele tenta deixar claro que essa é uma realidade que a gente não tem como compreender. O que de certa forma é mágico. Então, Depende da sua visão, porque é. o que ele fala, basicamente, ele tá nessa ideia de que hoje permeia muito a sociedade, de que a ciência é quase um deus. Uhum. O que é contraditório porque a própria ciência diz que você não deve acreditar nas coisas só porque é estabelecido. O próprio método científico, né? Tá falando. Isso, exato. Tudo deve ser questionado, se pode ser questionado. Uhum. Ou seja, se você tem provas para isso e etc. Se você tem os meios de questionar, você deve questionar. Isso. Algo assim. É, ok. Mas é interessante como muita gente hoje meio que compartilha dessa ideia de não há Deus, mas tem civilizações mais avançadas, alienígenas, Uhum. conceitos da ciência que a gente não tem a tecnologia ou capacidade para compreender ainda. Uhum. E, eu não sei, eu acho que isso vai ficar cada vez mais claro quanto mais a gente avançar na timeline, na linha do tempo das histórias do Lovecraft. Mais um negócio que eu não sei se eu entendi direito. O que é que tu quer dizer naquela ideia principal que tu falou disso aí de tratar ciência como um deus? Porque, tipo, muitas pessoas que é algum fenômeno que eu vejo. Muitas pessoas que são ateias, Uhum. 100% negam e têm asco da ideia de um divino ou algo do gênero e colocam tudo como isso pode ser explicado pela ciência. E levam as coisas que são explicadas para a ciência hoje como dogmas. Entendeu? É o que eu quis dizer, quase uma religião. Não é todo mundo que faz isso, é só uma tendência que eu notei com algumas pessoas ateias. Eu acho que é porque o ser humano ele tem a tendência a adorar algo. Momento e Ave Maria, isso aí a gente pode levar pra estender isso por 3 horas, mas quando você tira o Deus do ser humano, tipo, aquele vazio vai ser preenchido por algo, né? E às vezes é preenchido por algo que não deve, que não tem nenhum motivo pra estar lá. Mas um vácuo nunca permanece em nada, sabe? Então eu acho que é isso que acaba acontecendo. Mas qual é a relação disso com o conto mesmo? É só, tipo, o Lovecraft começando a falar sobre coisas sobrenaturais. E aí ele não entra ainda nessa questão mais de coisas, civilizações avançadas e uma tecnologia, um conceito científico que a gente não tem a capacidade de entender. Porque ele fala até de, algo sobrenatural me ajudou. Mas daqui pra frente ele vai caminhar até isso. É só algo que eu tô falando aqui, tipo, pra acompanhar na linha do tempo dos contos dele. Com certeza. Deixa eu ver mais coisas. Tu chegou a fazer nota? Não. É porque assim, eu gostei desse conto, eu só não tinha muitos pontos específicos pra fazer além do que eu já falei, que eu achei que seria fácil lembrar e não fiz anotações. Pode crer. E aí, não sei, assim, esse conto pra mim não foi nem assustador, nem... Quando eu li a primeira vez, eu achei mais como entretenimento. Tipo, em nenhum momento me deixou com medo, com asco, com nível de enervamento, com nível de nervoso.
Porque eu gostei muito do conceito de reencarnação. Que parece, ou pelo menos é o que eu entendi da história. Não, assim, é definitivamente melhor do que as minhas teorias. Porque as minhas estavam cheias de buraco. Mas, mais uma vez, eu não consigo me impedir de achar engraçado uma alma que reencarna pra morrer de novo. Acontece. Mais uma vez, o conto Lovecraft é engraçado pra mim. Quando é que isso vai acabar? Vamos continuar na timeline, na linha do tempo, e ver quando é que vai ficar mais assustador. Ah, meu Deus. Não, assim, não... Aí é que tá. Esse conto em si, ele não é engraçado. É só porque... Você acha graça esse negócio? Não, os outros deles foram imediatamente engraçados. O isso que eu tô dizendo. o alquimista e a pobre da vítima na caverna. O assassinato na caverna, o cara só chega, dá uma pedrada no animal e vai embora. Esse é o fim. Que ótimo. Um animal em extinção. Provavelmente o último. É isso. Aí no alquimista, o velho erra o molotov e morre. E antes de morrer, ele xinga o cara. É isso. Diz que ele é burro. É engraçado. É engraçado. Eu não tenho o que dizer quanto a isso. Esse não. Esse eu tive que pensar bem um bocado. Tive que Até conversar. descobrir que é engraçado. Na verdade isso é engraçado. E aí agora a gente tá nessa ideia do quão engraçado é. A alma morreu errado. Não, vamos morrer direito. Aí reencarna no pivete, confuso e maluco. Agora a gente morre direito. Pode crer. Eu tô tentando pensar numa metáfora pra isso, mas não encontro nada que preste. Deixa quieto. Deixa eu ver nas outras coisas aqui. Tá aqui. Gervas aparentemente se tornou mestre na arte de calar a boca antes que você acha que eu sou maluco. Queria aprender isso. Isso é uma das notas. Todo conto é cercado de incerteza, o que funciona para o seu drama. Não, drama não é a palavra que eu queria usar aqui, mas é aquele negócio que eu tinha falado antes. A atmosfera. Tudo rapaz, eu vou descer não. Não, isso aí, deixa quieto. Isso aí, eu não posso falar. Então essa incerteza deixa esses vácuos, é a mesma coisa que eu tinha falado antes. Um vácuo não se mantém. Um vácuo sempre é preenchido. E nesse caso, assim, em casos de narrativa, de história em geral, vácuos, eles tendem a ser preenchidos de formas positivas. Não, eles são sempre preenchidos pela imaginação. Mas eles tendem a ser preenchidos de forma positiva. É difícil você deixar exceto se for um vácuo muito grande. Se você só... essa aqui é a minha história. E deixar uma página vazia. Isso é um vácuo que não tem como ser preenchido muito bem. Né? Mas se você deixar certos vácuos estratégicos... Por exemplo, o que a galera mais faz e que mais dá certo é em descrições de monstros. Você não mostra o monstro. Por que você não mostra o monstro? Porque a imaginação humana cada pessoa vai imaginar a pior coisa possível pra ela. Você saiu vencendo com isso. Todo mundo sai ganhando. Tipo, você quer assustar a galera? Beleza, todo mundo vai pegar a coisa mais assustadora possível pra cada indivíduo. Em vez de você ter que elaborar um monstro que é assustador pra todo mundo, você não vai fazer isso. Mas eu acho que tem também algo interessante sobre os monstros do Lovecraft, quando eles são mostrados. Aí que tá. E essa é a sacada dele. Eles não são mostrados 100%. Eles são descritos da forma mais humanamente compreensível. É que nem os nomes deles. Entendi. Entendeu? É por isso que quando a galera tenta desenhar eles são geralmente umas criaturas amorfas. O Cthulhu é um pouquinho diferente. Porque, assim, ele descreve ele um pouquinho mais. Mas quando você lê o conto e você vê, tipo, o que a galera fez, não é a mesma coisa. Entende? Não é a mesma coisa. Você vê que... Eu lembro que eu fiz um desenho do Cthulhu
E, tipo, eu sempre fiquei, mas isso aqui não é a mesma coisa que a galera tá entendendo que ele é. Sabe? É parecido, mas ele tem. Basicamente, poderia ser interpretado completamente diferente. Sabe? Ele deixa bem aberto. E aquele é o monstro mais estrito dele, eu acho. O que ele descreve melhor. Mas... Pode ver, a galera tentando representar os outros monstros do Lovecraft, é tudo. Rapaz, esse aqui é uma bola de carne com 14 olhos e 47 tentáculos, não sei, vai. Que é do tamanho do Sol. Sabe? O pessoal não tenta tanto assim. Porque a descrição é bem mais branda. Né? E muitas vezes é só. Literalmente só a galera imaginando. Tipo, rapaz, isso aqui, eu acho que deve ser assim. De onde tu tirou isso? De canto nenhum. Pra mim é assim. No fundo do meu coração é desse jeito. Entendeu? Ela faz isso. E assim, esses monstros que eu tô falando são os monstros celestiais, né? Porque tem os monstros mais normalzinhos, né? Que esses ele vai descrever um pouquinho melhor. Que é tipo o pobre velho que foi assassinado, o velho que morreu de besta e o rapaz meio rato lá, que é de um ponto mais pra frente que eu não lembro. Eu acho que eu citei já, mas é porque eu não lembro de que conto ele é exatamente. Deixa eu ver aqui de algumas das coisas. Tá falando da incerteza, né? Com a adoração dessa estranha tumba como um templo, talvez seja possível ver uma das primeiras ligações que Lovecraft fez entre o medo, o incompreensível e o divino. Isso aí é basicamente todo o axioma do terror dele. Divino. Não. O divino, aquilo que é adorado por seres humanos, e não o divino realmente, tipo, um negócio meio teológico e tal. Mas a adoração, que definitivamente se tem aí, tipo, conta uma tumba, né? Tem tudo pra você ter medo. Não importa em que cultura você esteja, se você pega a criatura. Qual é a criatura humana que é mais propensa a medo? Pega um pivete de 9 anos. Uma criança. Pega um pivete de 9 Você anos. chama uma criança de criatura humana? Um tipo de ser humano, foi o que eu quis dizer. Você pega e se coloca num cemitério à meia-noite. Ele vai estar feliz? Não. Ele vai estar contente? Ora, se os adultos não estão... Então. A galera que vai tentar tirar foto, gravar vídeo do chupa-cabra. Eu fico lembrando No daquela... cemitério mexicano às 3 da manhã. Eu fico lembrando daquela pegadinha, eu acho que era do negócio do Silvio Santos, não sei, que ela passando lá no cemitério, aí ela botava um esqueleto na bicicleta. Ei, você aí! Ela sai correndo. Entendeu? Então, assim, uma tumba tem tudo que pode se ligar ao medo humano. Isto é, morte. Isto é, escuro. Isto é... O desconhecido. É tipo, o escuro e o desconhecido, eles meio que são A morte também muito pode ligados. ser dito como desconhecido. Também, é tipo, o desconhecido é um conceito maior, entendeu? O desconhecido você pode dizer, tipo, caos, por exemplo. Eu ainda acho que o desconhecido e o caos são coisas vagamente diferentes. Sim, é só porque quanto a medo, eu acho que quando você puxa o que do caos invoca medo no ser humano é o desconhecido. Porque não se espera, tipo, não tem forma mais fácil de você fazer um ser humano não gostar de você do que você ser errático, por exemplo. Se eu não sei o que esperar de você, eu quero distância de você. E isso é universal. Então se você... E muitas vezes até se você tipo... eu tô mudando, mas eu tô mudando pra melhor. A galera ainda fica, rapaz, o que esse flaco tá fazendo? Não quer esse final perto de mim não. Entendeu? Então assim... É um conceito, o negócio do desconhecido, do que a gente não espera, tá muito próximo do medo em geral, é o que eu quero dizer.
Enfim. E a tumba invoca muito dessas coisas num canto só. Então, tudo isso é o medo. O incompreensível, meio que tá, tipo, nas coisas que eu abordei aqui. Né? Tipo, o incompreensível, ele meio que leva ao medo. Por ser o que não se pode prever. E o divino? E é aí que a porca torce o rabo, porque um conceito tem nada a ver com os outros dois. Ou ao menos. Quer dizer. Agora você me deixou pensar. Você tá falando sozinho? Eu tô falando sozinho. Esse aí é o que acontece na minha cozinha, 8 da manhã, todo dia. Olhando pro espelho, esse bicho tá dizendo alguma coisa. Mas assim, voltando pra ideia. Na verdade, o medo e o divino fazem. Tipo, é um negócio bem mais Velho Testamento, Mas a gente tem uma tá palavra ligado? mais específica pra isso, pelo menos no inglês, né? Que é all. Não, mas eu não tô falando nem disso, não. A nossa ideia de temer a Deus. Entendeu? Ah, mas aí você vai entrar nos paradas teológicos muito. Não, mas é porque é uma visão meio Antigo Testamento de ver a Deus, ver o divino, que é a paz. Tipo, antes da ideia de, não, Deus é amor e tal. Antes, meu amigo, Deus era porrada. Antes de Deus ser amor, Deus era porrada. Deus ia chegar, pai, esse menino aí tá fazendo o quê? Tá fazendo nada não, pô, bate ele aí. Eita porra, peraí, como é que é? Rapaz, tu tá ficando doido, rapaz. Eu mandei tu matar esse menino aí. Desculpa, tá porra, matar o menino. Não, tá frescando. Vai embora. Entendeu? Isso é definitivamente uma forma de contar uma história bíblica. A história de Jó. De Jó era que eu acho que essa é a melhor. É o melhor exemplo, porque de Abraão todo mundo conhece, né? Matei teu filho. Não, tô brincadeira. Mas a de Jó, acho que foi a pior de todos os exemplos, assim, pra mostrar, tipo, a parte de Deus era porrada. Eu acho que é o Antigo Testamento, talvez eu esteja cagando pau aqui. Mas é que... João não é Novo Testamento, não. Não. Eu não sei nem o que tu tá falando, na verdade. Não se liga, não. Qual é a história? Tu só disse Jó, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, é porque eu não sabia. Eu não sabia se tu sabia. Mas a história é basicamente que Deus fala com o diabo e o diabo diz, ei, mano, eu acho que esse bicho aí, se tu testar... Ele tem muita fé agora, mas se tu testar a fé dele, ele vai... a fé dele vai quebrar. É porque eu não sabia se tu tava falando do negócio de sacrifício. Tá dizendo Jó, porra. É porque quando tu falou da história de sacrifício, eu não sabia se tu tava continuando esse tema. Não. É Abraão é outra coisa. É Abraão, né? Acho que é Abraão. Já. Ah, Você tá vendo a história de Jó? Antigo Testamento. É, Antigo Testamento. Tem mau cara de Antigo Testamento, né? Acho que é porque depois do Antigo Testamento é tudo só Jesus, os apóstolos, coisa e tal, tudo paz e amor. Bem mais paz e amor do que antes. Bem mais paz e amor, mas ainda assim até um pouquinho de sangue, né? A história de Jó é basicamente, rapaz, esse bicho é muito bom. Aposto que tu deixar a vida dele uma merda, ele não vai ser tão bom. Aí Deus, tá bom, vou apostar aqui um de pingo com você. Aí ele só deixa a vida do cara uma merda. Coitado. Uma absoluta merda. Não é uma merda tipo, vai dever dinheiro. Vixe, o pneu do carro dele furou. Não, tipo, vai matar seus filhos, matar sua família todinha, deixar careca, queimar suas roupas. Eu não lembro as coisas que acontecem, sabe? Mas o maior terror da vida do homem é a calvície. Olha, obrigado ir pra Turquia. Mas eu não lembro exatamente o que acontece. Mas eu lembro que era um negócio horrível, assim. E isso tudo é a visão antiga de, tipo, que a galera tinha com divindade. Tipo, o divino era algo a ser temido, era algo terrível. Entende? Não era paz e amor, não. Isso aí é um negócio recente, entre aspas, né? 2000 anos atrás, recente. Então talvez tudo isso seja bem mais ligado do que eu tava pensando. Então, tipo, são 3 conceitos que
Tipo, o medo, o incompreensível e o divino. É como se ele estivesse trazendo de volta, de certa forma, uma ideia do começo do começo da exploração do ser humano quanto ao divino. Entende? Não sei se isso fica muito claro. Mas imagina que. Imagina que... antes da existência do conceito de Deus. Imagina que você é o primeiro ser humano a ter a fagulha da autoconsciência. Ok. Você olha pro céu e tem uma bola de fogo gigante. Esse terror. Ok. Talvez seja isso que o Lovecraft está fazendo pro dia de hoje, tá ligado? É isso que eu tô pensando agora. Entendi. Tipo, porque o que ele tá fazendo é meio que descrevendo entidades completamente incompreensíveis, da mesma forma que uma bola de fogo no céu seria completamente incompreensível pro primeiro ser humano com a fagulha divina, apesar de que são conceitos separados. Eu usei divino aí, mas abstrai, tirei isso daí, para não confundir. Eu acho que todo esse vídeo já vai estar muito confuso. A população de uma hora é Vitória, pra quem tá só o resto. Deus abençoe essas últimas sacadas que a gente teve. Eu tava no começo, rapaz, vai ser uma merda. Eu não sei sobre a qualidade desse episódio, mas definitivamente a gente conseguiu fazer número. Tem umas gemas aí, certo? Eu acho que essa última ideia que eu elaborei foi legal. Pô, Juliana. Me dá uma fé aí, Juliana. Legal? Bacana? Ok. Tem esse negócio aqui também nas minhas aulas. Eu não iria comentar o quanto o personagem é uma extensão do Lovecraft por conta da infância cercada de livros. Porque, enfim, isso aí já foi algo abordado em outro conto. Mas isso se torna absurdo, isto é, tipo, o quanto é uma extensão, o quanto o personagem é uma extensão do Lovecraft, quando o personagem cita algo escrito por ele próprio, né? Que contém uma absurda erudição lírica, que em torno, obviamente, é escrito pelo próprio autor, que é aquele poema lá que ele escreve. Barra canção. Que é, diga de passagem, é muito bem escrito. Muito bem escrito. Eu tô tipo besta, porque, meu Deus do céu, se você botar uma arma na minha cabeça aí, mas escreve um poema aí, qualquer poema, mas, assim, precisa não me embrulhar o estômago, rapaz, você vai ter que apertar esse gatilho. Porque eu sei que eu não sou capaz de fazer um poema que não vai lhe embrulhar o estômago em baixíssima qualidade. Tipo, eu tenho muito respeito pra quem não consegue fazer isso. Eu só faço rima sem querer. Eu só faço o tipo de rima que vai arruinar a frase que eu tô fazendo, porque eu não tô querendo fazer rima. Aí eu faço rima. Mas se for fazer uma rima, pra fazer um negócio legal, tipo, fazer um poema, um negócio... Eu tenho umas no livro de pura ousadia, assim, que eu não sei, eu odeio a humanidade e eu quero puni-los. Então eu fiz umas rimas e botei no livro. Mas... é só por vingança contra a humanidade que eu fiz esse negócio. E botei lá. Eu ainda botei uns asteriscos no quarto livro. Tipo, põe alguma coisa aqui. Eu tô só olhando esses asteriscos. Não quero. Comentários. Eu acho que você consegue falar por nós dois com essa quantidade de notas. Aqui eu já tô na... Eu acho que eu já tô no... já penúltimo aqui. Essa última nota, que é grandona, era só... a minha confusão sobre o que diabo aconteceu no final desse livro. Do conto. Desse conto. Que porra é essa aqui? O que houve? Eu acho que eu vou ler, mas só pra rir de mim mesmo. Pra você ver onde é que tá a minha cabeça. No terceiro conto, Lovecraft mostra um salto de melhora que é difícil de acreditar. Um conto simples, sem um monstro dramático, apenas uma exploração de obsessão, insanidade e morte.
perfeitamente. Agora vamos ver onde estava minha cabeça no final desse negócio. Em seu final, se vê nada de forçoso ou desnecessariamente dramático, apenas uma revelação estranha. Eu tava confuso. Que até mesmo a mente do leitor pena em abarcar. Ou que ao menos eu peno. Eu tive que ter esse momento de consciência própria. Que, rapaz, eu acho que é tu que é burro. Turns out, eu era o burro. Seria Gervas o único homem a ter morrido nesse incêndio? Ela tava num negócio lá de... O cara voltou no tempo pra morrer. Pra depois viver de novo. Rapaz, o bicho é massa mesmo. Ou terá a tumba... Ah, esse aqui era outro negócio. Ou terá a tumba reservado seu lugar entre os seus hóspedes eternos. Esse é um final legal também. Tipo, a tumba... Tipo, ele tinha uma ligação com a tumba. E a tumba criou uma ligação com ele também. E aí, tipo... Em um momento de... Em um ápice, digamos assim, de uma ligação entre eles dois. O computador criou vida do nada. Ah, tá não. Porque estamos nos preparando para Halloween. Faz sentido. Mas enfim. Eu noto que eu digo muito, mas enfim. Talvez nós três... Eu acho que nós três fazemos a mesma coisa. Tá? Todo mundo tem vício de linguagens. Eu não queria ter esse tipo de linguagem. Faz parte da cultura. De ser um... Não gostei, eu queria ser legal e ter, sabe? Toda vez que eu falo tem um óculos escuro, alguma coisa assim, uma jaqueta de couro. Um comentário que eu ia fazer sobre a história. Eu não terminei. Mas eu também esqueci o que eu tava dizendo, mas... Você tava falando sobre o ápice da ligação deles. Desligou a tela. Enfim. O que eu ia comentar era justamente sobre isso. Eu achei muito estranho que ele usa certas palavras como seduzir, como... Sabe, umas coisas nessas vibes. Ele usa gay bastante. Não, mas isso é só feliz. Eu imagino, mas ainda assim é engraçado. Pra mim, o que eu tô dizendo é que esse negócio de usar palavras como seduzir em relação à tumba, eu fiquei tipo... Talvez eu seja gay pela tumba. Eu achei muito estranho. Tipo, eu entendo que é um encantamento sobrenatural em relação a isso, mas justamente... me deixa desconfortável o quanto isso pende ao eroticismo em certos pontos, ou ao menos eu percebi dessa forma. Talvez tenha outro motivo pelo qual ele não falou o que ele tava fazendo lá dentro. Eu acho que... acho que isso faz sentido. Chega. Também. Tá bom, não quero me estender nesse assunto. Chega, acabou o podcast. Ok, então tá bom. Tchau.